De volta já aqui com Meia Assim e com mais informação para você que nos acompanha. Olha só, a gente sabe que tem muitas mamães que sentem dificuldade, né, nesse processo entre o desmame e a introdução alimentar. Então, para esclarecer algumas dúvidas, dar muitas dicas para vocês que nos assistem, eu recebo aqui agora a nutricionista Renata Greco para falar com a gente sobre esse assunto. Muito bom dia, Renata. Bom Seja dia. muito bem-vinda. Obrigada. Vamos então começar explicando o que é a introdução alimentar, Renata? A introdução alimentar é aquela fase de transição, né, do aleitamento, enquanto a criança está só amamentando, para conhecer os alimentos, ter o contato com os primeiros alimentos sólidos, né? Isso acontece mais ou menos em torno de 6 meses, o ideal, né? Então, ela deve ser iniciada mais ou menos aí nessa idade, né? Isso, exatamente. É interessante que a mãe, ela comece a fazer o desmame gradualmente. Eu nem sei, gente, também sei essa palavra. Acho que é esse o termo, né? Mas não é necessário. Na verdade, a amamentação, ela é recomendada até os 6 meses de forma exclusiva, só o leite, sem água, sem chá ou sem suquinho. Depois dos 6 meses, ela é recomendada até os 2 anos ou mais, né? Isso é uma recomendação dos órgãos mundiais de saúde. E dá para ficar intercalando a amamentação e a alimentação? Dá. Inclusive, até 1 ano, o leite materno ainda é o principal alimento e os sólidos, eles entram como complemento. Depois de 1 ano que o leite materno acaba complementando e os alimentos sólidos entram como os principais alimentos. E quais são os primeiros alimentos que devem ser introduzidos na alimentação do bebê, assim, nesse período? Não existe uma regra, mas normalmente se iniciam pelas frutas e legumes. Né? Então, ou as frutas, depende do método também utilizado, pode ser o método de papinha, que é o tradicional, ou o BLW, onde a criança já recebe os alimentos em pedaços maiores, para que ela possa explorar esse alimento, mas em qualquer um dos métodos podem ser oferecidos as frutas, os legumes cozidos, né? Se for papinha vai ser amassadinho, se for no BLW em pedaços maiores, mas progressivamente aí vai conhecendo arroz, feijão, carne, frango, tudo isso, e a ideia é que em 2 meses, de 2 meses aproximadamente, essa criança já tem o contato com a maior parte dos alimentos. E como é que esses alimentos eles devem ser apresentados? Vamos falar assim das frutas, já que a gente está aqui falando das frutas, com casca, sem casca, como é que deve ser? Pronto, se for um método de papinha, né, a mãe vai amassar com o garfo, não é recomendado bater ou processar essa fruta. Então, a maioria das frutas você vai acabar conseguindo utilizar sem a casca, né, para conseguir amassar. No BLW, como já são oferecidos pedaços maiores, você pode oferecer com a casca, até facilita, porque o bebê ele vai precisar pegar esse alimento, e aí muitas vezes se é um alimento mais escorregadio, como por exemplo uma manga, a casca acaba facilitando que o bebê consiga segurar esse alimento. E aí ele já automaticamente desenvolve e conhecendo o alimento, ele entende que ele só precisa comer a polpa, e muitas vezes ele acaba deixando aquela casca que é mais dura ali separada. É interessante apresentar para o bebê o alimento além do paladar, cheiro, que você até falou dessa questão do toque, né? Sim, também. O lado sensorial do alimento é muito importante, principalmente nesse início, é uma fase de aprendizado. Então, tudo que a criança puder explorar nesse alimento vai ser muito rico e muito importante para o desenvolvimento de hábitos alimentares dela. Então, ela vai conhecer a textura, os alimentos mais moles, os mais duros, vai conhecer temperaturas, uma fruta mais geladinha e uma batata que acabou de sair, né, que está morna ainda. Ela vai conhecer cores, sabores, então o azedo, como o limão, pode ser apresentado, o amargo, um jiló, o salgado, que a gente fala porque não é colocado sal, né, na introdução alimentar até 1 ano, mas o salgado dos legumes, o doce das frutas, e é importante que ela tenha esse contato total de cheiro, todos os sentidos, né, de cheiro, toque, sabor, tudo envolvido. Ai, que coisa linda, acho que deve ser tão fofo você ver, né? É muito lindo. O seu baby faz assim, descobrindo as coisas, acho que deve ser um processo muito lindo. E acompanhar essa evolução ainda é mais linda. É mais linda ainda, né? Tem algum alimento, Renata, que não deve ser inserido, que não é interessante? Tem. A gente já pode falar de caroçal, que não é recomendado o uso de sal. Não é recomendado o açúcar, até 2 anos também não é necessário, não é recomendado oferecer nada com açúcar para essas crianças.
E aí alguns alimentos, vamos dizer assim, os industrializados, refrigerantes, bolachas, as coisas que não são saudáveis, que são cheias de corantes, conservantes, né? Então, o ideal é oferecer o alimento da forma mais pura possível, o alimento de verdade, né? As frutas, os legumes, as verduras, os grãos, da forma mais natural possível. Também evitar os refrigerantes, café, chocolates, essas outras coisas. Ter essa boa alimentação, ter esse contato mais natural possível, né? Assim, nesse começo dessa introdução alimentar, pode ajudar com que essa criança ela se torne um adulto que tenha uma boa alimentação, uma alimentação cada vez mais saudável? Com certeza. Essa fase, o início, né, os 2 primeiros anos de vida do bebê é uma fase de muito aprendizado, onde acontecem milhões de sinapses e aprendizados nessa fase. Então, quanto a maior variedade possível oferecida para o bebê nessa fase, vai ampliar o leque de sabores, de conhecimentos e de alimentos que ele tende a gostar mais e torna um adulto com um hábito alimentar mais saudável, conhecendo e gostando de frutas, de legumes, de verduras, né? Diferente se você oferecer já desde o início os salgadinhos, as besteirinhas, né? As guloseimas da vida, que aí crescem crianças já viciadas nesse paladar estragado. Então, o ideal é você já aproveitar esse início para ter uma alimentação saudável como criança, adolescente e adulto, com certeza. E a gente vê muito, eu conheço muitas crianças assim, né, que já estão grandinhas, muitos adolescentes, que não conseguem, por exemplo, comer uma fruta. Isso. Que você vê assim, a mãe olha e fala assim, mas para ele tem que ser isso mesmo, tem que ser o embutido, tem que ser o cheio de conservante, porque se não for assim ele não come. E existe muito isso. Assim também como eu conheço crianças que nunca colocaram uma gota de refrigerante na boca e que se colocar estranhem, não gostem por causa do gás. Né? Tem muito disso, né, Renata? Isso tudo vem dessa introdução alimentar e dos hábitos alimentares de casa, né? Então, também sempre falo para os pais. Os pais, os irmãos mais velhos são os exemplos dos bebês. Então, se você quer que o seu filho, seu bebê tenha uma alimentação saudável, parte da família, né, rever essa reeducação alimentar e que todos consumam alimentos de qualidade para dar o exemplo aos mais novos que estão chegando. Foi ótimo você falar sobre esse assunto. Eu quero até saber como que os pais eles podem trabalhar nisso. Eu vou até citar um caso que foi uma matéria que eu fiz muito lindo sobre adoção. Adoção tardia, né? Foi um casal que adotou 2 irmãs, uma já tem 8, outra já tem 7 anos. E eles comentando, né? A gente teve que mudar tudo aqui em casa, tudo, desde a alimentação até a nossa rotina, que uma hora tinha dias que a gente não almoçava, então que a gente almoçava muito tarde, depois jantava, então jantava besteira. E eles falaram assim, olha, a gente precisou mudar tudo por causa delas, porque nós somos, como a Renata falou, o exemplo para elas. E é bem isso, né? Como que os pais, eles podem, Renata, trabalhar isso, de ser exemplo para os filhos, principalmente na alimentação, que a gente vê que é uma demanda cada vez mais, né, assim, presente. Não é fácil, né? Então, assim, mas tem que partir realmente dos pais. Não tem como evitar. Nós somos os exemplos. Eu também tenho uma filha de 2 anos e quando ela começou a introdução alimentar, um exemplo, né, de casa, assim, eu e meu marido, a gente cortou o sal da nossa alimentação para facilitar a produção do dia a dia, porque fazer uma comida sem sal e outra com sal dá mais trabalho. Quando ela começou a tomar os suquinhos, a gente tirou o açúcar, então hoje a gente não consome mais açúcar. No começo eu falo, é um pouquinho difícil, mas hoje a gente já se acostumou completamente. No entanto, se a gente vai num lugar que tem um suco com açúcar, a gente não consegue tomar. Mas essa questão dos horários, de tentar se regrar com as refeições, café da manhã, almoço, janta, os lanches entre as grandes refeições, isso tudo é uma mudança de hábito, mas que a gente faz pelo bem dos nossos filhos. E quem é mãe e quem é pai sabe que a gente abre mão de muita coisa por eles, né? Isso é verdade. E você vai participar de um evento, não é isso? Vou agora no dia 29 de maio, é terça-feira da semana que vem, no Harmony Trade, no auditório. O evento chama Mãe do Século XXI e o lado não romântico da maternidade. Então, a gente vai falar um pouquinho também desses desafios, abrir mão, né, as dificuldades. Eu, como nutricionista, vou falar sobre a desromantização da amamentação
Mas teremos também psicólogos, um psiquiatra convidado falando sobre todas essas dificuldades da gestação ao pós-parto e tudo que as mães suam para conseguir dar o melhor para os filhos. E é muito legal essa iniciativa. A gente até teve uma pauta falando sobre essa questão das mães aqui durante essa semana e a gente falou exatamente isso. Na verdade, a pauta foi sobre depressão pós-parto. E a gente falou exatamente sobre isso, né? Dessa dificuldade dessa romantização da maternidade, do quanto que as mães elas são cobradas, que é todo um processo muitas vezes difícil, que pra gente que é a sociedade que está vendo de fora, acha lindo que a mãe ache lindo, que a mãe esteja com um sorriso daqui até aqui, tá junto aqui. E nem sempre é assim, exatamente, nem sempre é assim, né, Renata? Na verdade, a maioria das vezes não é assim. Não é assim. A gente sabe que tem as mudanças durante a gestação, corporal, hormonal, psicológico. Depois do nascimento é uma nova rotina com a chegada do bebê, tudo muda, a gente tem que reorganizar toda a nossa vida. Tem muita mãe que tem dificuldade com a amamentação, aí depois a introdução alimentar e assim vai. Cada fase vai ficando mais difícil, é que nem videogame, né? Eu brinco que cada fase vai ficando mais difícil, mas passa. Mas são muitos obstáculos realmente que a gente tem que enfrentar. E essa parte hormonal e psicológica muda muito com a gente. Então, a gente vai fazer esse evento com o propósito de ajudar as mães, preparar as gestantes que estão se preparando para essa maternidade, e também a gente convida os profissionais da área de saúde, estudantes. Vai ser um evento bem bacana. E como é que dá para poder participar? Precisa fazer inscrição? Precisa fazer a inscrição, tá? O link da inscrição tá ou no meu Instagram, que é Bebê que Come, ou no Instagram Espaço Sol, que é a clínica que está organizando o evento. O link está lá disponível na bio do Instagram do Espaço Sol, é pelo Deutsche. É um valor simbólico de R$10, mais uma doação de um produto de higiene pessoal que nós vamos doar depois para uma instituição. Então, ótimo. Também fica essa dica para você, mamãe que está nos assistindo, que quer aprender mais, quer discutir, quer debater com outros profissionais sobre a maternidade, que, como a Renata mesmo falou, na maioria das vezes não é tão fácil. Fica essa dica de evento para você. Renata, muito obrigada pela sua presença. Que bate-papo legal, né? Vamos encerrar o seguinte, passa dicas, aquelas dicas principais. Meu Deus, olha só, a gente tá aqui falando de bebês, apareceu uma aqui. Ai, meu Deus! É a minha filha que tá já acho que doida pra vir. Apareceu um bebê. Quer vir cá, mamãe? Vem cá, filha. Vem. Vem. Oh, gente, ela tá tão linda. Essa é minha pitoca. Ó, está entrando aqui. Ei, uau! É lindo. Vem cá com a mamãe. Mamãe é lindo. Ela é inspiração, né? Para essa minha profissão. Depois que ela nasceu, eu fui me aprofundando mais ainda pro lado materno-infantil, consultoria em aleitamento. Chegue, venha, pode ficar à vontade. Você lá quer no o quadro? Instagram, ela é minha modelo, ela é minha musa. Tem vários videozinhos dela. É lindo, filha. Como é que é o nome dela? Maia. Pronto, vamos deixar a Maia aí. Enquanto isso, eu queria que você, pra gente encerrar, não algumas pode deixar. dicas, né? Se preocupe, não. A dica que eu sempre dou é, primeiro de tudo, confie no seu bebê. Eles sabem quando eles estão saciados, eles sabem lidar com os alimentos. Muitas mães têm medo de engasgos, né? Então, assim, eles estão preparados, né? Se for feito no momento correto, da forma correta, com o alimento na consistência e formatos corretos, eles estão preparados, né, para isso. É uma fase importante. E deixe eles bem à vontade, confiem que eles vão se desenvolver, deixem eles explorarem, brincarem com esse alimento. Eu sei que faz bagunça, faz sujeira, mas é uma fase curta e passa. Deixe que eles se divirtam com a comida para que isso torne um momento prazeroso de vida e eles levem isso para o resto da vida deles de uma forma saudável. Muito bem. Vai cair, mãe. Vai não, é só você encaixar. Você consegue, filha. Encaixa. E o meu Instagram foi inspirado nela. Começou o Bebê que Come, eu postava vídeos e fotos dela e virou... Sobre a alimentação dela. Ai, caiu. A mamãe te ajuda, tá bom? Então, corre lá no Instagram, segue vamos dar tchau Bebê pra que TV? Come. Oi? Não entendi. Isso é porque a produtora está aqui falando, dando recado. Então, corre lá no Instagram, Bebê que Come, se você quiser muitas dicas para ajudar na alimentação do seu baby, também aí em casa. E aí, se tiver qualquer dúvida, ela também está disponível lá, né, Renata? Para dar todas as dicas para o pessoal. Tô. Quem tiver mais dúvida ou quiser fazer pergunta, tem o direct do Instagram, lá tem o meu WhatsApp também.
Adoro receber fotinhos, vídeos, perguntas, podem mandar. E se ficar dúvida sobre a inscrição do evento também pode mandar lá que eu ajudo sem problema nenhum. Então é isso. Olha Tá só, bom? muito obrigada pela sua Obrigada presença a aqui. Foi vocês. ótimo, foi Muito lindo. obrigada. Maia, obrigada, viu? Dá tchau, filha. Pela sua presença Dá aqui. tchau pro pessoal. Ali, ó, naquela câmera. Faz Dê tchau. tchau, gente. Bom dia. A gente vai para um intervalo, volto já já. Mandou um beijo.